Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Estamos mais uma vez iniciando o nosso Evangelho Dominical. Hoje, infelizmente, devido à fase vermelha imposta aí pelas autoridades sanitárias, né, pelo governo, então não podemos estar na querida Casa Fraterna. Então estamos na minha casa, né? Estamos em casa, então estamos transmitindo direto daqui. O André veio aqui, está nos dando um apoio e nós vamos iniciar a nossa live Hoje só pelo Instagram. Isso. Infelizmente presencial não temos condições dessa vez. Nem hoje e nem no dia 7. Dia 3. É o dia próximo 3, domingo. que é domingo que vem. Que ainda estaremos na fase vermelha. Se houver mudança, alteração, algum tipo para o outro domingo, então será avisado domingo que vem. Mas por enquanto ficamos assim, tá? Ainda não está confirmada a dupla que vai fazer para o fim de semana que vem, mas com certeza teremos o Evangelho, tá? Isso sempre sim. No mesmo horário. E de quarta-feira também, ainda não, só no próximo. Aí dia 13. Dia 12. 13. Então no dia 13 que vai ter. Né? Vamos ver como é que vai ficar também, que a gente ainda não sabe dessa fase vermelha, se vai continuar ou não. Mas o Evangelho a gente continua pelo Instagram, tá ok? Vocês continuam nos acompanhando, que Isso. Nós com certeza iremos estar comunicando a todos vocês e vamos colocar todo mundo à parte da ciência do que é que vai estar ocorrendo, que vai estar acontecendo. Tudo bem? Então, agora nós gostaríamos de iniciar o nosso Evangelho Dominical. E como sempre, a gente costuma iniciar com uma oração. Tá bom? Sim. Então, neste momento, eu convido a todos que fechem seus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, estamos dando início ao nosso Evangelho Dominical. Infelizmente não na nossa querida Casa Fraterna, mas estamos aqui em nosso lar. Estamos transmitindo direto de casa. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que você nos concede de, mais uma vez, podermos estar realizando este Evangelho. Evangelho dedicado a você, Jesus, em agradecimento a tudo que você tem feito por nós, pelo amparo, proteção, orientação que você tem dirigido a cada um de nós, encarnados. Obrigado. Obrigado também pela nossa querida Casa Fraterna, que tão bem nos acolhe, tão bem nos recebe, apesar de infelizmente estar fechada neste momento, mas estamos aqui, em nome da Casa Fraterna, fazendo o nosso Evangelho Dominical. E com a sua permissão, nós vamos dando por iniciado mais esse Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, e hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós vamos abordar o item 6 e 7. Não acrediteis em todos os espíritos. E por que não acrediteis? Porque, como disse o nome do próprio capítulo, não acrediteis em falsos profetas, porque muita gente profetizando, muita gente falando muita coisa, que isso, que aquilo, e calma. Recebendo os espíritos, né? Ai, recebe o espírito desse, daquele, de grandes nomes que já foram aqui da Terra. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com tudo isso. O Evangelho nos fala sobre isso. Com fantasia, sobre fascinação. Cuidados. Então, nós vamos falar um pouquinho. Eu gostaria, inclusive, de ler o Evangelho primeiro, né? Ler o trecho do Evangelho. E, na sequência, então, nós vamos comentar alguns pontos. Não vai dar para comentar todos, porque o tempo é curto, tá? Mas eu vou, pelo menos, ler o trecho do Não acrediteis em todos os espíritos. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas
Provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Isso está em João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. O item 7 diz assim: os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres, nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já foi dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar acessíveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que, em diversas épocas, mas, sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. Isso nós podemos ver no Livro dos Médiuns, do capítulo 24 e seguintes. É sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má
não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela de seus frutos. Então, esse é o trecho que fala a respeito de não acrediteis em todos os espíritos. E como vocês puderam observar aqui, São João pede para a gente antes provar que eles não são de Deus, né? E aí, então, e como é que nós vamos fazer isso? Dentro da própria doutrina, nós temos a codificação. Então, dentro do livro dos médiuns, o livro dos médiuns, né? Tá aqui, ó. O livro dos médiuns, justamente a partir do capítulo 24, ele nos ensina justamente isso. Eu até destaquei uns trechinhos aqui para que justamente a gente possa comentar como é que a gente vai identificar esses espíritos, né? Os falsos, não os falsos profetas, mas os espíritos enganadores, os pseudo-sábios. Aqueles que querem até brincar, né, gente, com a gente. Às vezes vão procurar, quero saber do futuro, quero saber disso, quero saber daquilo. Vão por curiosidade, não para realmente estudar a doutrina, não vão procurar um lugar sério que realmente façam isso. Então é aonde a gente se envolve às vezes com espíritos que são zombeteiros, que a gente chama de zombeteiros, e que dão um outro caminho para a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A doutrina nos diz isso no Evangelho e em todos os livros da codificação, ele já nos prepara para isso, né? Para que a gente veja mesmo o que falam, o que é produzido de verdade naquela mensagem. Qual é o ensinamento ali? Se é uma coisa de orgulho, de vaidade? Não pode ser. Não pode ser de um bom espírito, porque um bom espírito é aquele que fala a verdade clara, sutil, um bom conselho, uma coisa a gente chama de puxão de orelha, mas com todo o carinho, com todo o amor que eles têm. Porque são muitos os espíritos bons, não vamos dizer nem dos grandiosos, né? Mas os espíritos bons que estão mais próximos da Terra, que nos ajudam nas mensagens, é aqueles que passam muito carinho, muito apoio para nós, né? Sem que nos deixe elevar a vaidade, o orgulho. Eles não fazem isso não, gente. Então, nós precisamos, como diz aí no Evangelho, tomarmos cuidados. Muito cuidado, porque aquela coisa de orgulho não é deles. Mas vamos aí com o Mauro falando sobre. Então, nós temos que tomar cuidado com dois tipos. O primeiro, nós costumamos chamar de alma, que são os espíritos encarnados. Sim. Que também fazem as suas revelações, as suas profetizações, né? E que, na verdade, não é nada disso. E o segundo tipo são os desencarnados. Esses são, assim, os mais difíceis de detectar, vamos botar assim, justamente porque são feitos através de comunicações. E eles nos estudam, trabalham sobre o que é que esse médium especificamente, do que ele gosta, o que é que levanta o ego dele, né? Então é justamente aí que eles vão nos atacar, né? Atacar no bom sentido da palavra, mas é justamente aí que eles vão nos utilizar para transmitir a mensagem que eles querem passar. Por exemplo, no item 255 do Livro dos Espíritos, capítulo 24, do Livro dos Médiuns, perdão, diz assim: a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas.
julgamos os espíritos como os homens, pela linguagem. Ou seja, então conforme os espíritos vão falando, vão se pronunciando, né? Então nós, através da linguagem utilizada por eles, nós vamos saber se eles realmente são bons ou maus espíritos. Não tão bons. Né? Ou não tão bons, melhor colocado. Então, se eles são, como diz no próprio Evangelho, no próprio Livro dos Médiuns, espíritos superiores ou espíritos inferiores. Sim. Né? Vamos colocar dessa forma, que é como está na codificação. Espíritos superiores e inferiores. Então, a linguagem de um espírito superior, ela, só para vocês saberem, ela não vem te elogiando. A primeira coisa que um espírito inferior faz é justamente te elogiar. Levantar o ego. Porque ele levanta a tua moral, ele dá aquele chance no teu ego, pronto, ele ganhou você. A partir dali, o que ele disser, você vai engolir, você vai aceitar e vai transmitir isso como a mais pura verdade. E vai tentar convencer as pessoas de que Sim. O que você recebeu, nossa, veio de um espírito elevadíssimo. É isso que o estudo e que a doutrina nos ensina, a identificar esse tipo de espírito, né? Então, isso é muito, por isso que nós batemos muito na tecla, que é muito importante estar nos estudos da casa, da nossa ou de qualquer outra casa espírita. É muito importante entender, fazer o curso de médiuns, né, que a gente chama, mas o que é? É aprender como identificar tudo isso, gente. É muito importante, porque, infelizmente, muitos de nós caem nessa teia, né, que eles envolvem e acaba tendo problemas sérios até quanto a isso, né, Mauro? Isso. O item 256 diz assim, do Livro dos Médiuns: à medida que os espíritos se purificam, eles se elevam na hierarquia. As características distintas de sua personalidade desaparecem, de certa maneira, mas nem por isso perdem sua individualidade. Sim. Ou seja, eles continuam sendo eles mesmos. Eles vão perdendo algumas características porque isso faz parte de nós, espíritos ainda um tanto quanto pequenos, né? Em fase de evolução, estamos adiantados, alguns mais, alguns menos, mas graças a Deus todos nós juntos, uns dando a oportunidade aos outros de poderem se revelar, de poderem se auxiliar, se ajudar, justamente para que todos evoluam juntos, tá? Então ele vem aqui e diz assim: nessa posição, os nomes que tiveram durante suas mais de 1000 encarnações, nada mais significa. Ou seja, não importa se aquele espírito naquela encarnação chamava José, Afonso, William, Roberto, Mauro, Rosângela, André. Depois de uma elevação, depois quando ele já está um espírito bem elevado, o nome que ele teve nas mais de 1000 encarnações, qual dos nomes ele vai escolher? Ele não vai. Sabe o que ele vai fazer? Mas como precisamos de nomes para fixarmos nossas ideias, eles podem tomar o de um personagem que mais se identifique com ele. Ou seja, ele pode simplesmente assumir um nome na hora de fazer a comunicação, ele dá um nome de alguém que você possa reconhecer, pode ser não de imediato, mas na sequência você já vai saber quem é. Foi o espírito de fulano. Nossa, o espírito de fulano veio se comunicar. E na verdade pode não ser aquele espírito, aquele fulano.
ele pode estar usando aquele fulano porque o espírito daquele fulano está mais ou menos alinhado com o dele, está afinizado. Então ele utiliza. E o fulano, vamos supor que eu vou usar o nome da Rô, porque eu me afinizo com a Rô. E a Rô se afiniza comigo, ela não vai se importar de eu utilizar o nome dela para poder passar uma mensagem. Mas então, isso não quer dizer que sou eu. Não. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Como identificar? Como a gente começa no começo, com a escrita, com as palavras, se não escrito, mas com o que ele diz, com o que esse Espírito diz para nós, qual a mensagem que ele passa, né? O que ele está passando para nós? É um conselho que realmente eu devo aproveitar? Nós também temos isso, nós temos o nosso ponto de interrogação, será que é isso mesmo? Então nós devemos, a doutrina nos ensina, não aceite qualquer verdade, pesquise, vá perguntar, vá pesquisar, porque o verdadeiro espírita é aquele que pesquisa, é aquele que está pesquisando. Temos N palestras de palestrantes muito bons, tem os livros da codificação, tem os estudos que nos mostram tanta coisa que podemos identificar e não ficar alheio à verdade. A pessoa falou isso, então se a Rosângela falou isso, está certo. Não está certo não, vai pesquisar para ver se a Rosângela está certa mesmo, né? Então, não só de encarnado, não só de espíritos, mas de encarnados. Ai, a gente ouve um palestrante, nossa, aquele palestrante e tal. Gente, ele estudou para estar fazendo aquela palestra. Ele é realmente uma pessoa boa. Vamos ver o que ele passou, qual é a intenção dele. Então, tanto faz como o espírito encarnado, que somos nós, ou aqueles desencarnados também precisam ser. A gente precisa ir pesquisar, a gente precisa ver tudo isso. Por isso que a doutrina nos diz, pesquise, estude. Kardec sempre falou isso nas obras. Pesquise, não aceite qualquer verdade. Tanto é que os espíritos mesmos nos falam, né? Quantos deles, Chico, foi colocado tanta mensagem, depois ele ia vendo se era verdade, se não era, ele mesmo pesquisava, como o Divaldo também até hoje pesquisa, Sim. Faz, estuda. Todos nós precisamos disso, porque o que eu falo para vocês acreditam e pronto, não está certo. Vamos pesquisar, vamos ver se a Rosângela realmente está certa no que ela disse. Tá? Lógico que a gente fala coisa sempre embasado nas obras, nunca fora delas, mas nós precisamos ver, não aceitar olha, é assim e pronto. Não, isso está errado. Tanto de encarnados como de espíritos, nós precisamos verificar se realmente é certo, né? É assim que é. Tem religiões, né? Não querendo falar mal de nenhuma religião, que nem não cabe a nós julgarmos nenhum tipo de religião. Mas tem religiões que usam muito uma palavra chamada heresia. O que significa isso? Significa que se a religião prega uma coisa e você vai contra aquilo, não importa o que seja, pronto, isso é heresia. Há muitos anos atrás, você era julgado e era atirado ao fogo Queimado, né? Você era morto porque você era herege. Então, absurdo. A doutrina espírita, ela vai justamente no encontro, né, desse termo. Por quê? Porque nós, na doutrina espírita, aprendemos que não há fé cega. Então, você ser herege para algumas religiões é você ser espírita. Porque ser espírita é dizer não à fé cega. Não é porque eu estou dizendo que você vai acreditar e pronto, acabou. Eu sou Mauro, eu sou da Fraterna, eu sou palestrante, e o que eu disser você vai acatar e tá tudo certo. Não tá tudo certo não. Porque tem muitas coisas que eu digo e que pode muito bem estar em desacordo com aquilo que você acredita.
Então, se você não acredita, não concorda com o que eu estou dizendo, é exatamente isso que a doutrina precisa, de pessoas que não concordem com tudo que se diga. É claro, muita coisa que eu vou dizer, você já conhece, você sabe, então você sabe, não, o Mauro está indo no caminho certo. Mas tem algumas coisas que eu possa dizer aqui, achando que estou coberto de razão, e que na verdade não é bem assim, e você não concorda. Então, você não concordando, o que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar esses livros, né? E vai tirar suas dúvidas. Por quê? Nós aprendemos e sempre passamos uma coisa. Na dúvida, se eu digo uma coisa, Rô diz outra, na dúvida, fique com Kardec. Tá? E como você vai ficar com Kardec? Através do que ele escreveu. Leia, mas não leia uma vez apenas. Tá? Sim. Isso é muito importante. Não leia uma vez apenas. Leia, porque os livros da codificação não são livros de leitura. Não basta você ler uma, duas vezes. Ah, pronto. Bom, eu vou doar esse livro porque eu já li ele 2 vezes. Não faça isso, pelo amor de Deus. São livros de estudo. Cada vez que nós lemos, nós aumentamos a nossa compreensão sobre aquele texto que estamos lendo. Então, isso é muito importante. Podemos já ter lido aquele texto, sabemos ele de cor e salteado, mas se nós formos lê-lo novamente, nós vamos ter um entendimento ampliado. Não, é diferente. Nós vamos ampliar o nosso entendimento a respeito daquele texto. E isso não somente para o Evangelho. Serve para o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, para todos. A Gênese. Tá? Inclusive a Gênese agora, a partir de uns anos para cá, teve uma alteração, porque dizem que ela, muitos anos atrás, teve uma mudança no original, né? Ela foi alterado o original dela, e agora há pouco tempo encontraram o original e refizeram a Gênese. Então, é muito interessante quando a gente pesquisa, quando a gente aprende, tá? E continuando mais um pouquinho aqui a respeito do que nós falamos a respeito do nome dos espíritos, nós falamos que a questão do nome para os espíritos superiores, ela é secundária. Sim. Tá? Então eles não se apegam muito à questão de nome, justamente por causa disso. Porque depois, pensa você, depois de mais de 1000 encarnações, você vai usar qual nome? Você usou sempre o mesmo nome em todas elas? Se você usou sempre o mesmo nome em todas elas, parabéns. Eu acho assim um tanto quanto impossível. Mas... E outra, aqui na Terra mesmo, encarnados, tem gente que me chama de Rô, tem gente que me chama de Rosângela, tem gente que me chama pelo sobrenome, tem gente que chama Mauro pelo sobrenome. Rosana, né? O meu irmão me chama de Rosana. O próprio irmão dela. Então, quer dizer, cada um, aqui na Terra a gente já tem apelidos, né, que a gente fala. Isso. Imagina nas encarnações, em todas que nós passamos, quantos nomes nós tivemos. Imagina esses espíritos que estão aí nos ajudando, né, como tantos Bezerra de Menezes, André Luiz, Eurípides, tantos outros grandiosos que nos ajudam. Mas para que para eles, quando eles mandam uma mensagem, é necessário colocar? Já pensou se tenho aí uma mensagem psicografada, aí eu coloco lá André Luiz, nossa! Aí o que vai acontecer? Uma revolução no centro, né? Por quê? Na casa espírita? Porque, olha, uma mensagem de André Luiz. É importante, gente. Me veio agora na lembrança a história de um centro espírita lá no Pernambuco, que eles começaram a receber
mensagens, uma comunicação, e eles atendiam a pessoa, então a pessoa dava a passividade, né, comunicação, e atendendo um assistido. E, de repente, o espírito que estava dando a comunicação se apresentava. Meu nome é Jesus. Para quê? Aquilo foi de boca em boca, daqui a pouquinho aquele centro não comportava mais o número de pessoas que se dirigiam a ele para se consultar com ninguém menos que Jesus. Aí aconteceu assim, nós sabemos que a Federação Espírita, ela se preocupa com isso. Então a Federação Espírita lá do Pernambuco, entre eles lá, pegaram uma pessoa que sabiam que era idônea, né? Sabiam que era uma pessoa bem responsável e falaram, você vai lá e vai investigar quem é esse Jesus que está dando essa comunicação. Aí foram lá. Aí ele teve um problemão, inclusive, para ele poder acessar o interior do centro, porque era muita gente, mas com insistência tal, até que ele chegou e até que ele conseguiu a vez dele ser consultado. Aí, quando chegou a vez dele, ele fez uma pergunta. Quem é você? Você é Jesus de Nazaré? Ele falou, não, eu sou Jesus, e deu o nome do lugarzinho, do lugarzinho dele lá, da cidade dele lá, que eu agora não me recordo. Nossa, ele falou, não, é que meu nome era Jesus quando eu estava encarnado. Então, quando eu desencarnei, que eu vim aqui e dei uma comunicação, todo mundo gostou, aí eu continuei vindo e estou aqui, né? Então, mas não, longe de mim ser Jesus de Nazaré, eu sou Jesus de... Aí ele falava o nome do lugarzinho dele lá. E aí, então, aquela muvuca toda aqui, né? Aquela monte de gente que ia até o centro, aí acabou se dispersando. Mas, para vocês verem, como a importância que nós damos ao nome do Espírito que está se manifestando. Tanto é que, como eu disse, a questão do nome é secundária para os espíritos superiores. Sim. Diferente quando um espírito inferior se manifesta com um nome respeitável para se fazer acreditar. Sim. Pois é justamente com a fascinação que impingem as ideias ridículas. Mas só colocando um pedacinho aí que você colocou a respeito desse que se comunicava como Jesus. Gente, tá vendo como é a coisa? Então deu o nome de Jesus, encheu o centro, né? Agora, não era mais Jesus, acabou. Então, quer dizer, ninguém viu o que ele estava passando, se era bons conselhos, se foi bons conselhos. Olha aí, importava mesmo o nome dele? Não importava, gente. O que importava ali é o que ele estava fazendo. Então, as pessoas são muito assim. Nós, né? O que nós fazemos? Nossa, é Jesus, vamos lá. Não é o Jesus de Nazaré, não vamos mais. Então, sabe, é a colocação. Nós nos projetamos em nomes. Por isso que muitos das psicografias, o que eles colocam? Um amigo, um irmão. Eles não colocam nome. Então, para a gente, o que é importante? O conteúdo. O que ele colocou ali na psicografia. Se é realmente coisa boa, coisa de Jesus, coisa de Deus, dos bons espíritos, que a gente reconhece estudando as obras. Só assim fica mais fácil para reconhecer um espírito quando ele é bom, quando ele não é. É só estudando e pesquisando, gente. Sempre. Uma coisa que nos chama muito a atenção é... quem é seu anjo guardião? Como é o nome do seu anjo guardião? Com coisa que isso faz alguma diferença. O seu mentor, né? Quem é o meu mentor é fulano. Meu mentor é o doutor Fritz. O meu mentor é a Madre Teresa. O meu mentor é Chico Xavier. Não.
Gente, qual a diferença de ter um nome ou outro? Eles não se incomodam, eles não dão a menor importância a isso. Nome. Nome? Não. Por quê? Porque você simplesmente vai se fascinar se o nome for um nome popular, um nome conhecido. Sim. Então, não é por aí que funciona, tá? Agora, é claro, falamos até agora dos espíritos, agora, e como identificá-los, né? Então, primeiro, você vai reconhecê-los pela forma como eles vão falar. Preste atenção na mensagem. As mensagens psicografadas são mais fáceis, porque depois nós podemos ler. Tá? As mensagens psicofônicas são mais difíceis, a menos que você grave, porque depois ele fala, acabou. Se você gravou, dá para você ouvir de novo e dentre a gravação, nas entrelinhas ali, aí você vai descobrir. Então, as psicografadas, de certa forma, são mais fáceis da gente descobrir. Mas, conforme diz aqui, no item 259 do Livro dos Médiuns, diz assim: um meio, às vezes usado com sucesso, para assegurar a identidade quando o espírito se torna suspeito, é o de fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que é Ele mesmo. Você afirma em nome de Deus Todo-Poderoso que você é o fulano mesmo? Na maioria, olha, veja bem, na maioria das vezes, o usurpador recua diante do sacrilégio. Sim. Não significa que todos, porque você evocou o nome de Deus Todo-Poderoso para forçar o espírito confirmar se ele é ou não o fulano, significa que ele vá recuar. Pode acontecer de, mesmo você fazendo isso, ele confirmar. Mesmo assim, nós devemos, primeiro, verificar a veracidade. Sim. Porque o próprio Jesus nos ensina que é muito melhor recusar 10 verdades do que aceitar apenas uma mentira. Kardec nos ensina isso. Kardec falou muito sobre isso. Então, com certeza. É muito melhor você recusar 10 verdades, recuse, do que você aceitar apenas uma mentira. Porque, gente, já é difícil a gente reconhecer encarnado, né? Não é assim? Os encarnados já é difícil a gente saber se é verdadeiro ou não. Imagina o espírito. Fica mais difícil ainda. Se eu não tiver uma evidência, se eu não tiver como identificá-lo, vai ser mais difícil. Então, nós identificamos, nós colocamos sempre isso, as obras colocam isso para nós, que nós devemos pesquisar. Nós devemos ver o conteúdo da psicografia ou do que ele falou. Então, tudo isso tem um quesinho de verdade, tem uma comunicação. Tá, vamos ver se é verdadeiro, né? Vamos ver o sentimento dessa pessoa, o que ela colocou desse espírito, o que ela colocou. Dá para ser verdade? Não aqueles que vamos ver. Desculpem meu cachorrinho, tá? Já que a gente está em casa, ela não pode ouvir um barulho que ela late. Então peço perdão. Mas assim, a gente precisa ver isso. Sempre com alguma coisa nós devemos estar verificando essas verdades. Sempre com estudo, gente. É muito difícil identificar sem as obras, sem que a gente leia. Vocês viram agora o Mauro falando do Livro dos Médiuns. É um meio que a gente identifica, que a gente aprende a identificar. Por isso a importância dos estudos, tá? Eu queria, inclusive, aí eu vou pedir para a Rô comentar com a gente um trechinho que eu vou ler novamente. Eu já li, mas eu vou ler novamente. É sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como as árvores
pela qualidade de seus frutos. Eu vou pedir para a Rô comentar um pouquinho a respeito disso. É porque antigamente nós líamos isso, né? E coloca como? As árvores boas dão frutos bons, as árvores más dão frutos maus. Então, muitas vezes, muitas pessoas achavam assim, então eu sou a árvore e os meus filhos são os frutos. Gente, não é assim não. Essa árvore sou eu e os frutos são as minhas obras. Vão me identificar O que sai, né? O que sai da de boca. mim, o que eu falo, o que eu faço, o que eu estou fazendo, sabe? Então, é isso. Então, se eu sou uma boa árvore, eu vou estar olhando o que eu fiz de bom. Os meus frutos são tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu falei, toda a minha existência aqui na Terra, né? Então, se eu sou uma árvore má, como é que eu vou fazer boas obras? Me digam. Então a gente colocava como os filhos, e não é nada disso, os filhos não têm nada com isso. Ele só nasceu de mim, o coitado, mas não tem nada a ver com as minhas obras. Então assim, sou uma árvore boa, dou bons frutos. Como reconhecê-los? Pelas minhas obras. Tudo que eu fizer de bom, então eu sou uma árvore boa, porque eu estou fazendo grandes coisas, grandes projetos ou pequenos projetos. Tomem cuidado, que já ouvi muitas pessoas falarem para mim, o que é que eu vim fazer na Terra? Eu não fiz nada de importante. Gente, se você tem uma família, se você tem filhos, se você tem um marido, se você tem uma esposa, uma família para cuidar, olha aí a sua obra. Olha que importante a sua obra. Olha como você está tratando essa família, né? Já que nós estamos falando hoje é o último domingo do ano. Olha que importante. Então, é o nosso último evangelho. Isso. Desse ano. Como é que você está tratando essa família? Isso é importante. Então, a sua obra é com aquela família, com aquelas pessoas, com os filhos, marido, mulher, ou com a sua mãe. Então eu não casei, eu não tenho uma família, mas você tem uma mãe que você cuida? Você teve um pai? Esse era o seu trabalho aqui na Terra. Não vamos pensar em grandes obras, mas sim em pequenas, que é muito importante. Se eu não faço alguma coisa, poxa, o que eu vou fazer na fraterna? Eu coloco água. Que bom você colocar a água, porque ali você está depositando todo o carinho e amor. Então é isso, aquela que varre, nossa, que importância ela tem. Quando a gente chega na casa fraterna, é muito importante a obra dela, porque ela limpou toda a casa, tá tudo limpinho. Então olha que importante, porque se não tiver quem limpe, como é que vai ficar? Olha, então a gente tem que ver essas pequenas coisas. Poxa, mas quem faz a palestra? Não, tem a historinha daquela pessoa que a gente sempre conta, que era o palestrante, ele ia ver, ele era uma pessoa muito simples, ele não perdia uma palestra. De repente, o que acontece? Ele desencarna, não vem mais, aí o palestrante desencarna um tempo depois. Quando ele vê, olha, tô na fila aí para ver aqui esse mundo diferente, o mundo dos espíritos, aí o que falam para ele? Não, você tem que ficar nessa fila aí para falar com aquele irmão. Aí ele vai, nossa, ele é importante, né? Uma luz magnífica, um poder lá, todo humilde, mas todo cheio de glória de Deus. Aí o que acontece? Quando ele chega nesse irmão espiritual, quem está lá? O senhor que ouvia as palestras dele. E ele falou, nossa, mas que engraçado, me desculpa, mas eu fazia as palestras e você só ouvia. Ele falou, mas eu saía de lá e ia praticar tudo que você falava. Então, olha a importância, o palestrante só falava, não praticava. E o ouvinte ia lá, aprendia e praticava. Então, olha a importância. Gente, nós estamos terminando, o André está colocando assim para nós, que nós estamos terminando. Então, a gente vai falar, vamos ler essa mensagem, porque como é o último, então eu achei muito interessante essa mensagem do Momento Espírita, desse livro que eu amo. Olha que importante que tem. E antes do Mauro ler a mensagem, a gente vai falar, peguem
tudo que ficou esse ano, tudo que vocês pensaram, todas as mágoas, todas as tristezas, todos os desarranjos da vida, pegue e jogue fora tudo. Como? Pega um saquinho, gente, sopre muito dentro desse saquinho e finja que ali, finja não, deposite ali todo o mal que você tiver dentro de você. E pega esse saquinho e peça a Deus que transforme todo aquele mal em bem, em luz, em prosperidade e amor. E solte para o universo. Vocês vão ver que vão se limpar. Nós vamos nos limpar de todos os pensamentos ruins e vamos depositar no universo grandes coisas. Toda aquela energia ruim que nós acumulamos, né? Ela vai ser dissipada. Vamos deixar ela limpa e vamos nos limpar nesse fim de ano, porque isso que é importante, deixar tudo de ruim passar. Porque, na verdade, nós só vamos passar de um mês para o outro, né, gente? Mas nossa certeza, nossa fé e nosso amor está no próximo. Então, vamos ficar nessa fé, tá? Vamos ler, Mauro? Vamos. Uma mensagem do livro Momento Espírita. Ele é uma coletânea de mensagens feita pela Federação Espírita do Paraná, a FEP. Tá? E dentre as mensagens aqui, então escolhemos esta. A paz que trago em meu peito. Como gostaria até de dizer que ela vai ficar assim como uma mensagem de final de ano para vocês, como a mensagem do nosso último evangelho deste ano. E gostaríamos também depois de refletir um pouco a respeito desta mensagem. E agradecer a presença de todos com esse carinho que vocês têm sempre conosco. O Instagram realmente é uma ferramenta bem importante para nós nesses momentos. A paz que trago em meu peito. A paz que trago hoje em meu peito é diferente da paz que eu sonhei um dia. Quando se é jovem ou imaturo, imagina-se que ter paz é poder fazer o que se quer, repousar, ficar em silêncio e jamais enfrentar uma contradição ou uma decepção. Todavia, o tempo vai nos mostrando que a paz é resultado do entendimento de algumas lições importantes que a vida nos oferece. A paz está no dinamismo da vida, no trabalho, na esperança, na confiança, na fé. Ter paz é ter a consciência tranquila, é ter certeza de que se fez o melhor, ou pelo menos se tentou. Ter paz é assumir responsabilidades e cumpri-las. É ter serenidade nos momentos mais difíceis da vida. Ter paz é ter ouvidos que ouvem, olhos que veem e boca que diz palavras que constroem. Ter paz é ter um coração que ama, brincar com as crianças, voar com os passarinhos, ouvir o riacho que desliza sobre as pedras e embala os ramos verdes que em suas águas se espreguiçam. Ter paz é não querer que os outros se modifiquem para nos agradar. É respeitar as opiniões contrárias. É esquecer as ofensas. Ter paz é aprender com os próprios erros. É dizer não quando é não que se quer dizer. Ter paz é ter coragem de chorar ou de sorrir quando se tem vontade. É ter forças para voltar atrás, pedir perdão, refazer o caminho, agradecer. Ter paz é admitir a própria imperfeição e reconhecer os medos, as fraquezas, as carências. A paz que hoje trago em meu peito é a tranquilidade de aceitar os outros como são e a disposição para vencer as próprias
imperfeições. É a humildade para reconhecer que não sei tudo e aprender até com os insetos. É a vontade de dividir o pouco que tenho e não me aprisionar ao que não possuo. É melhorar o que está ao meu alcance, aceitar o que não pode ser mudado e ter lucidez para distinguir uma coisa da outra. É admitir que nem sempre tenho razão e, mesmo que tenha, não brigar por ela. A paz que hoje trago em meu peito é a confiança naquele que criou e governa o mundo. A certeza da vida futura é a convicção de que receberei das leis soberanas da vida o que a elas tiver oferecido. Às vezes, para manter a paz que hoje mora em meu peito, é preciso usar um poderoso aliado chamado silêncio. Lembra-te de usares o silêncio quando ouves palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência te procura, quando a ofensa te golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica te fere, quando escutas uma calúnia, quando a ignorância te acusa, quando o orgulho te humilha, quando a vaidade te provoca. O silêncio é a gentileza do perdão, que se cala e espera o tempo. Por isso, é uma poderosa ferramenta para construir e manter a paz. E com isso, então, fica para vocês aí a nossa mensagem de final de ano, de muita paz, muita alegria, muita saúde, e que o ano que vem nós podemos aprender muito mais. Aprender principalmente a nos calar nos momentos mais difíceis e a nos pronunciar nos momentos necessários. Com certeza. Vamos encerrando, temos uns minutinhos ainda, então vamos encerrar. Quem quiser colocar o copinho com água e pedir para os bons espíritos estarem conosco e abençoar essa água, tá bom? Vamos então, elevando os nossos pensamentos, recebam energia de todos os espíritos que aqui estão e estão com vocês também, desses espíritos grandiosos que nos ajudam, nos protegem, nossos anjos guardiões, nossos mentores, seja lá o que nome que nós demos. Maria de Nazaré, nossa grande mãe, nosso irmão maior, Jesus, Mestre amado, e Deus nosso Pai. Nos ilumine neste ano que estamos findando e que comece um novo ano de verdade, mas não um ano de passagem, mas um ano dentro de nós. Que sejamos todos agraciados com a fé, com a luz e com o amor. Tenhamos sim, Jesus, você no nosso coração, Deus Pai, no comando de todo mundo, de todo o planeta, abençoando e ajudando a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, gente, por esses momentos lindos com vocês. Esperamos vocês no próximo domingo também. E esperamos que vocês tenham tido um Feliz Natal e desejamos a todos um Feliz Ano Novo. Com muita saúde. Com muita saúde, principalmente muita paz. Com certeza. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E mais uma vez, muito obrigado por estar conosco nesta manhã. Beijo. Amo vocês. Que assim seja.